Olá pessoal do Fique Bem, o assunto de hoje vai ser com o André Tigre, né? E é urologista com mestrado na área, professor da Unirio, tem uma vasta experiência e a questão é, tamanho do pênis é documento, né? E vai impactar em alguma coisa na performance do homem ou isso é mito? Guarda só um pouquinho, fique aqui, fique bem. E aí, André, como é que é essa história? Na verdade, esse é um tema que desperta interesse há muitos séculos, né? Desde a humanidade sempre está discutindo isso. E eu penso que é documento porque tem muito a ver com a identidade masculina e a representatividade que isso tem para o próprio homem. Porém, na verdade, a pergunta deveria ser se isso é fundamental para a atividade sexual satisfatória. E aí eu respondo que não. Me diz aqui uma coisa, o que é pênis? O tamanho do pênis do brasileiro varia de continente para continente, de país para país. Sim. Qual é o tamanho médio do pênis do brasileiro? Aqui no Brasil, a gente tem alguns livros que publicam que a média é em torno do pênis em ereção, que é como interessa ser medido, teria em torno de 14,5 centímetros. Mas isso deve ser consultado com um especialista, né? É claro. E aí, para medir, como é que faz isso para medir isso no consultório? A gente não tem como... Leva a mulher e mede com vocês juntos. Na verdade, a medida ideal, quando você está fazendo um trabalho científico, seria conseguir uma ereção plena e é que essa medição fosse feita com uma régua especial para isso. Na impossibilidade de fazê-lo, a gente tem uma técnica onde a gente tem uma régua que a gente fixa no pubis e a gente estica o pênis o máximo possível e mede até a metade da glande. Tá. E aí isso você... Por que metade da glande? Na verdade, é a estratégia que a gente usa, né? Tá. Porque a glande é a continuidade do corpo esponjoso, é um tecido macio, né? Tá. Não tem rigidez, apesar de ficar encorpado. Entendi. Então você diz que a média são 14,5 centímetros, mas um pênis pequeno seria abaixo de 12 centímetros. Na verdade, esse termo ele é inadequado, né? O que a gente, do ponto de vista científico, a gente usa é o termo de micropênis. E o que seria micro? Micropênis seria um pênis com menos de 10 centímetros em ereção. Em ereção. E aí isso poderia impactar e você pode tentar fazer alguma coisa. O problema é que a gente vê na internet um monte de coisa, esse programa era para a internet, vê um monte de proposta milagrosa. Tem até uma situação recente que uma pessoa pediu um produto que aumentasse o pênis e venderam para ele uma lupa, né? Uma brincadeira, uma piada. É uma piada e é uma pena, porque há pessoas que sofrem verdadeiramente com essa questão e, de fato, muitas pessoas com pouco escrúpulo se aproveitam disso para oferir lucro. E o que fazer se a pessoa tem um pênis abaixo de 10 centímetros? Na verdade, existem algumas estratégias que são cientificamente aceitas, mas que, na verdade, não aumentam o tamanho do pênis. O que pode ser feito é uma lipoaspiração pré-púbica no paciente que é um pouco mais gordo, um lifting da região também pode ser utilizado. Você pode fazer uma técnica de cirurgia plástica de YV para incisar a bolsa escrotal e empurrar ela um pouco mais para trás, gerando uma percepção de que o pênis está maior. Ou seja, é uma medida muito mais de estética do que algo que vai ter algum ganho fisiológico, não vai aumentar. Mas eu acho ótimo você ter tocado nesse assunto, porque na maior parte das vezes a queixa dos pacientes tem a ver com a questão estética. Quando eles se queixam de que o pênis dele não cresceu ou que está num tamanho que ele não considera o adequado para ele, de maneira geral, nós, os urologistas, perguntamos se a parceira, se a esposa se queixou. E na enorme, quase totalidade das vezes, não houve queixa. E é mais uma questão de como o homem se sente, por exemplo, quando ele está num vestiário masculino, onde toma banho na frente de outros homens, quando ele vai à praia e ele bota uma sunga e ele não percebe o volume, né? E isso vai gerando uma neurose, porque ele passa aí à praia e fica observando a sunga dos outros, é até uma piada. E, na verdade, esse tipo de melhora, ela não existe. Me diz aqui uma coisa, você falou em termos de comprimento que abaixo de 10 seria
micropênis, né, pela tua definição médica, mas tem alguma coisa em relação ao raio? Não, raio não, ao diâmetro desse pênis? A gente sofre um pouco com esse questionamento. Eu não sei se... agora eu estou me esquecendo o nome de uma peça que a Ingrid Guimarães fez, onde ela fala que pior do que ter pênis pequeno é ter pênis fino. E a plateia toda gargalha, né? E isso é um drama verdadeiro para muitos homens. E aí, nesse caso, dá para você... Nesse caso, na verdade, eu posso lhe dizer que existem alguns especialistas em reconstrução genital que pesquisam técnicas que sejam factíveis, muitas vezes utilizando a própria camada muscular da bolsa escrotal, e que pode ter algum resultado. Mas eu levanto aqui uma questão do perigo que existe de injetar substâncias no pênis. Então eu já tive vários pacientes que me procuraram, tanto no serviço público quanto no serviço privado, que injetaram substâncias no pênis com resultados catastróficos. Necrose, como silicone, rapazes jovens que injetam silicone no pênis, aquilo dali migra, o pênis fica parecendo um pelicano, porque o tecido peniano não tem consistência, então aquele material migra. Gente, há também pessoas que procuram usar macromoléculas, como o metacrilato, só que o metacrilato no pênis não fica com aspecto bom, porque ele é utilizado para preenchimento do sulco nasogeniano, ele é muito utilizado na cirurgia plástica com sucesso, mas no pênis especificamente ele forma grumos, eu brinco dizendo, fica parecendo um chocolate choquito. E isso muitas vezes frustra o paciente, que quando ele faz a técnica, ele imagina que aquilo vai dar um diâmetro mais avantajado para o pênis. Então, o segredo é se as pessoas avaliarem, né, não seguirem essas dicas de internet. Aqui, por exemplo, é a internet, obviamente, mas aqui você tem um professor falando, um professor entrevistando, né, com seriedade. É claro que a gente vai dando um toque de humor, porque a gente às vezes acha engraçado, mas quem tem problema sabe o problema que tem e acho que vale a pena buscar uma consulta. Eu tenho uma recomendação muito interessante para as pessoas que buscam um atendimento sério nessa área de andrologia. Procurem a SBU. A SBU é a Sociedade Brasileira de Urologia, sbu.org. Vocês podem entrar na internet e pesquisar se aquele profissional que está oferecendo serviço de fato é um especialista e se há garantias de que não vai haver complicações do tratamento. Então é muito importante isso, né? O tratamento ele deve ser conduzido de forma responsável. Muito legal estar aqui com você, Tigre, mais uma vez, né? A gente fez muito programa na época da TV Band, agora está aqui no YouTube. Quero convidar você para outras vezes. Nós falamos hoje do tamanho do pênis, mas eu queria um desafio para você sobre disfunção erétil, sobre aquelas rapidinhas que a gente acaba, né? Algumas pessoas se queixam porque foi muito rápido. Vamos falar um pouquinho sobre isso depois do nosso programa? Fique aqui, fique bem. Tigre, obrigado e até o próximo encontro com vocês. Até logo, obrigado.